Aí, pessoal, tá gravando então? Bom dia a todos novamente. Estamos aí, né, no nosso encontro de prática do sétimo semestre, do dia 11 do 4, né, de 2023. E nosso tema aí é referente ao processo penal, né, processo penal, e um recurso próprio do processo penal, exclusivo aí do processo penal, que é embargos infringentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre embargos infringentes e a gente vai tentar elaborar uma peça juntos aqui sobre embargos infringentes. Pessoal, olha só, os embargos infringentes, eles atualmente só estão previstos no processo penal. O processo civil não tem mais embargos infringentes. No processo civil, até existia, né, embargos infringentes no Código de 73, porém, né, os embargos infringentes foram revogados no processo civil, no Código de Processo Civil de 2015. Então, a gente não tem mais embargos infringentes aí no processo civil. Os embargos infringentes é um recurso exclusivo do processo penal. Por quê? Porque o processo penal é regido pelo Código de Processo Penal, que é uma legislação já mais antiga, né, da década de 40. E aí, né, por conta dessa antiguidade aí, acabou se mantendo, né, no processo penal o recurso dos embargos infringentes. Mas só tem no processo penal aí. E além disso, olha só, além de só ter no processo penal, os embargos infringentes ainda são um recurso exclusivo da defesa, né? No processo penal, só a defesa, né, que pode utilizar dos embargos infringentes aí. É um recurso exclusivo da defesa. Só a defesa pode usar. Bom, e quando que cabe os embargos infringentes? Os embargos infringentes, eles são cabíveis diante de, primeiro, um julgamento por colegiado. É um julgamento por colegiado. O que significa que o processo não estará mais em primeiro grau, né? O processo estará a partir do segundo grau e, portanto, em instâncias de tribunais. Ou tribunal de segundo grau, né, como é o TJ na Justiça Estadual, ou o TRF na Justiça Federal, ou tribunal de terceiro grau aí, como é o STJ dentro das justiças comuns, né, estadual e federal, ou mesmo no STF, no Supremo Tribunal Federal, que é o quarto grau de jurisdição. Então, os embargos infringentes, eles exigem, né, uma decisão de colegiado, né, portanto, uma decisão de tribunal. Gente, e um embargo infringente que ficou muito famoso, né, foi justamente de um caso julgado em foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, que é o caso do mensalão, né, já faz um tempinho aí, isso foi por volta de 2005, 2006, né, eu ainda estava na faculdade para ver o tempo que faz, né, e houve o julgamento do mensalão pelo Supremo, e no julgamento do mensalão foram opostos embargos infringentes, né, e esses embargos foram rejulgados, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Então foi um caso muito famoso de embargos infringentes. Mas tem que ser decisão de tribunal. No caso do mensalão foi Supremo, mas qualquer tribunal de segundo, tribunal de terceiro grau aí, julgando, eventualmente é possível embargos infringentes. Bom, além de necessitar de uma decisão colegiada, né, de tribunal, o segundo requisito, o segundo pressuposto para que caiba embargos infringentes é que essa decisão colegiada seja não unânime, né? Ou seja tomada por maioria de votos e que haja, sim, um voto divergente, um voto vencido, né? Se a decisão for unânime, não cabe embargos infringentes, né? Não cabe embargos infringentes. A decisão tem que ser não unânime. E para não ser unânime, ela tem que ser por maioria, mas por maioria não é unanimidade, então significa que houve voto vencido. Houve voto vencido. Gente, e aí cabe embargos infringentes justamente para defender o voto vencido.
O embargo infringente, ele é um recurso em que a gente defende o voto vencido. E o objetivo da defesa do voto vencido é fazer com que esse voto vencido foi vencido então, mas que ele prevaleça, que ele se torne o voto vencedor, né? Que ele se torne o voto vencedor. E se o voto vencido se tornar o voto vencedor, na verdade vai haver uma inversão do julgamento. A ideia é essa. Né? A ideia é essa. Embargos infringentes, ele é um recurso para dar voz ao voto vencido, tornando o voto vencido prevalente, tornando o voto vencido, na verdade, vencedor. Agora, veja só, volto a dizer, os embargos infringentes é um recurso da defesa, é um recurso exclusivo da defesa, só a defesa pode usar. Então, na verdade, só faz sentido, né, se o voto vencido for um voto mais favorável ao réu. A ideia é que o voto vencido só faz sentido, né, se o voto vencido for um voto mais favorável ao réu. Pode ser que o voto vencido tenha absolvido o réu. Uhul, vamos tentar absolver o réu. Né? Nós, defesa aqui, vamos tentar absolver o réu. Mas veja, não precisa ser necessariamente uma absolvição. Se o voto vencido for de alguma forma mais benéfica, ainda que não tenha absolvido, a gente pode usar, sim, os embargos infringentes. Né? Nós, defesa, podemos, sim, usar os embargos infringentes. Então, por exemplo, um voto que tenha, ainda que condenado, mas condenado a uma pena privativa de liberdade menor, né, menos tempo de prisão, ainda que seja uma pena privativa, pode ser que tenha condenado a um regime inicial mais brando, né, em vez de fechado, o semiaberto, em vez de semiaberto, o regime aberto, né, e aí a gente vai pedir que o vencido, né, se torne vencedor para conseguir esse regime mais brando. Pode ser, por exemplo, que o voto vencido nem tenha condenado a uma pena privativa de liberdade e tenha, na verdade, substituído, né, essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, né, uma PRD, uma pena restritiva de direito. Então, uma pena de prestação pecuniária é melhor que a prisão, né, uma pena de limitação de fim de semana, uma pena de prestação de serviço à comunidade, né, são penas mais brandas aí do que a pena privativa de liberdade. Então, a gente pode pedir que o voto vencido, né, prevaleça nesse sentido de que a pena, né, restritiva de direito é mais branda, é melhor para o réu do que a pena privativa de liberdade. Né? A ideia é essa, que se priorize o voto vencido. Sendo assim, gente, quando a gente faz o embargos infringentes, o nosso pedido final, ele não é livre. A gente, defesa, quando faz o embargos infringentes, a gente não pode sair pedindo o que a gente quer, porque se for, né, livre, eu pedir absolvição de tudo, é tudo inocente, tudo gente boa, né? Mas não é esse a função do embargos infringentes. O que a defesa, quando faz embargos infringentes, pode pedir é o que foi decidido no voto vencido. Ela não é livre para pedir o que ela quer. Ela pode pedir, no máximo, o que já foi decidido no voto vencido. Tanto é que a gente vai fazer a peça e a gente vai colocar lá no final. Assim, requeiro o provimento dos embargos infringentes nos termos do voto vencido para tal coisa. Nos termos do voto vencido para tal coisa, que é o que a gente quer com base no voto vencido aí. Pessoal, beleza esse panorama geral aqui dos embargos infringentes, né? Mas, né, a gente precisa ter em mente aí que é um recurso bem raro, né? Um recurso bem raro, né? Porque os pressupostos recursais de cabimento dos embargos infringentes são muito específicos, né? Olha, você tem que ter uma decisão de colegiado. Olha, você tem que ter um voto vencido. Olha, esse voto vencido tem que ser mais favorável ao réu, à defesa. É muito raro, né, conseguir tudo isso, né? Eu costumo brincar aí que a gente precisa ter, né, um alinhamento planetário muito grande, né, muita coisa tem que se alinhar para a gente conseguir fazer caber, encaixar, né, os embargos infringentes aí. Mas existe essa possibilidade. No caso que eu comentei com vocês do processo do mensalão, houve sim essa possibilidade, houve sim a oposição de embargos infringentes, e os advogados que conseguiram, né, opor esses embargos infringentes, conseguiram sim
redução de pena de muita gente, né, e até absolvição de muita gente aí, né, nesse processo do mensalão, e foi um processo gigantesco, né, movido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, pessoal, beleza? Vocês me falaram aí que vocês receberam, né, a nossa pecinha da OAB, nosso casinho prático da OAB. Então, fiquem aí à vontade, se quiserem fazer algum comentário, se quiserem fazer alguma colocação, seja por áudio, seja por chat, né? Estamos aqui à disposição. Se não, a gente já pode ir abrindo a nossa pecinha aí, nosso casinho prático, para a gente trabalhar os embargos infringentes, né? Mas fiquem à vontade, né? Me interrompam aí a hora que vocês quiserem, para a gente poder trabalhar em conjunto. Eu compartilhei aqui a tela com vocês, né, do nosso casinho prático aí, para a gente poder dar sequência, então. Pessoal, podemos começar nosso casinho prático aí? Então, vamos lá. Olha lá. Essa peça caiu na OAB, né, 120º, 20º exame de ordem aí, né? Se eu não me engano, acho que o primeiro exame de ordem, o professor Gilbertinho foi banca, né? Ele já tinha uns 40, 50 anos de advocacia aí, né? E ele foi banca do primeiro exame de ordem, né? Já está nos 120, né? Esse aqui é o 120, sei lá qual que está, né? Bom, vamos lá. Fala o seguinte: com 21 anos de idade, dirigia seu automóvel em São Paulo, capital, quando parou para abastecer o seu veículo. 2 adolescentes que estavam nas proximidades começaram a importuná-lo, proferindo palavras ofensivas e desrespeitosas. Pegando no porta-luvas do carro seu revólver, devidamente registrado, com a possessão de porte, inclusive, deu um tiro para cima, com a intenção de assustar os adolescentes. Contudo, o projétil, chocando-se com o poste, ricocheteou e veio atingir um dos menores, matando. Foi denunciado e processado perante a primeira vara do júri da capital por homicídio simples, artigo 121, caput do Código Penal. O magistrado proferiu sentença desclassificatória, decidindo que o homicídio ocorreu na forma culposa, por imprudência, e não na forma dolosa. O Ministério Público recorreu em sentido estrito, né, que é o rese, né, ele interpôs o rese, recurso em sentido estrito. E a primeira Câmara do Tribunal competente reformou a decisão por maioria de votos, entendendo que o crime deveria ser capitulado conforme a denúncia, devendo ser enviado ao Tribunal do Povo, que é o Tribunal do Júri. O voto vencido seguiu o entendimento da sentença de primeiro grau, ou seja, desclassificou para homicídio culposo. O acórdão foi publicado há 7 dias aí. Tome as medidas judiciais cabíveis, né? No fundo é isso, tome as medidas judiciais cabíveis. Bom, gente, a gente já sabe que a nossa peça é embargos infringentes, né? Por quê? Que é o tema da aula. Mas como que a gente, nessa questãozinha aqui da OAB, a gente identifica que se trata de embargos infringentes? Gente, se a questão está falando que teve decisão de tribunal, portanto colegiado, está dizendo que não foi por unanimidade, foi por maioria, e está falando que houve voto vencido, não tem outro recurso nesses casos, né? Não tem outros recursos nesses casos. Só pode ser embargos infringentes, né? Então, a questão aí, ela listou para a gente todos os pressupostos recursais de cabimento de um embargo infringente, né? Então, mais claro que isso não tem como, né? Mais claro que isso não tem como. Então, a decisão é de tribunal. Não foi por unanimidade, foi por maioria. E teve voto vencido, não tem outro recurso, é os embargos infringentes. Então, é assim que a gente identifica aí embargos infringentes, por conta aí dessas características e dessas narrativas. Então, a nossa peça é o embargos infringentes. Bom, vamos fazer um embargo infringente. Olha só, o embargo infringente, ele é endereçado para o juízo que julgou em colegiado. Ele é endereçado para o juízo que julgou em colegiado. Olha só, a questão dá vários juízes para a gente. Ela fala primeira vara do júri e ela fala primeira Câmara do Tribunal competente aí. E aí, será que a gente vai mandar para a primeira vara do júri ou para a primeira Câmara do Tribunal competente? O embargo infringente é direcionado para
para o juízo que julgou de forma colegiada. Primeira vara do júri não é colegiado, porque não é tribunal. Né? Quem é colegiado é a primeira Câmara do Tribunal competente. Então, a gente vai endereçar para a primeira Câmara do Tribunal competente. Vamos colocar? Excelentíssimo senhor doutor desembargador, porque é tribunal, e a gente coloca, como vai mandar para a primeira Câmara, quem vai receber dentro da primeira Câmara é o desembargador relator. Desembargador relator da primeira Câmara do Tribunal competente. Qual que é o tribunal competente? Se o processo é da primeira vara do júri da capital, São Paulo, se o processo é da primeira vara do júri da capital, São Paulo, o tribunal competente é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse é o endereçamento dos nossos embargos infringentes aí. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador relator da primeira Câmara Criminal, né? Faltou criminal aqui. Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí. Maravilha, fizemos o endereçamento. E aí, o que a gente faz? Clássico, né? O clássico aí. A gente pula 10 linhas, né? Pula 10 linhas. Pulou 10 linhas, a gente vai começar aí, né, a qualificação dos nossos embargos infringentes. Gente, o embargo infringente, ele é um recurso exclusivo da defesa. Então, é o réu que faz. Quem que é o réu? É o A. O A. Então, vamos lá. A, já qualificado por seu advogado infraassinado, nos autos do processo crime número tracinho, a gente não tem o processo aí, né? Nos autos do processo crime tracinho, número tracinho, aí, que lhe move a justiça, ele move a justiça pública, tramitando pela egrégia primeira Câmara Criminal deste egrégio tribunal e respectiva secretaria, respeitosamente e dentro do prazo legal, vem a presença de Vossa Excelência interpor ou opor, na verdade, mais correto mesmo é opor, vem a presença de Vossa Excelência, opor, o nome da nossa peça. Embargos infringentes. Aí, embargos infringentes contra o venerando acórdão não unânime e o que o acórdão fez? Reformou a sentença e pronunciou o réu como homicídio simples para remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Requerendo que seja recebido e processado o vertente recurso, intimando a parte contrária para apresentar contra-razões em querendo e, ao final, provido nos termos do voto vencido. Pessoal, essa é a qualificação aí do nosso querido embargos
infringentes aí. E, ó, veja só, a gente requer que ele seja recebido, a gente quer que ele seja processado, a gente requer que seja intimada a parte contrária para apresentar contrarrazões, inquerendo, e o final a gente requer que ele seja provido. E o detalhe, como a gente comentou dos embargos infringentes, é que ele seja provido nos termos do voto vencido. Você não pode querer nada além do voto vencido. Né? Nos embargos infringentes, o limite da jurisdição é o voto vencido. Né? Então, nos termos do voto vencido. Bom, e aí o que a gente faz? A gente coloca termos em que pede e espera deferimento, local, qual que é o local? São Paulo, capital e data. Aí, advogado, OAB, número, traço. Gente, essa parte final é centralizada aí. Essa parte final é centralizada. Bom, aí vocês vão perguntar, professor, terminei? Não, gente, ainda não, né? Na verdade, não fez nada ainda, né? Por que que ainda não terminou? Porque os embargos infringentes, eles são recurso. E recurso, ele é feito em duas peças. Né? O recurso ele é feito em duas peças. A gente tem a peça petição de interposição, que é essa aqui que a gente fez, né? Justamente para dizer para o juiz o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? A gente está opondo embargos infringentes. Né? A gente está interpondo recurso, né? Que é essa petição aqui de interposição. Só que os recursos, eles têm não uma, mas duas petições. E, além da interposição, que é essa peça mais simplesinha aqui que a gente já fez, os recursos, eles têm uma segunda peça, que é a peça das razões recursais. É a peça das razões recursais. E a gente tem que fazer essas duas peças aí. Olha só, quando a gente faz a peça no computador, no nosso escritório, a gente faz o seguinte, a gente faz a interposição numa folha, terminou a interposição, a gente dá os enterzinho aí, né? A gente dá enter até começar uma folha nova, né? Até começar uma folha nova. A gente vai para uma folha nova aí, né? Para fazer as razões, né? Numa folha nova. Só que lá na OAB, a gente não pode se dar o luxo aí de pular folha, né? Na OAB, a gente não pode se dar o luxo aí de pular folha. Então, como que a gente faz na OAB? Na OAB, a gente vai passar um tração aí, né? A gente passa um traço na linha, né? Para mostrar para o examinador que a gente sabe que teria que pular uma folha, né? Que ali é uma peça em separado e tal. E aí a gente já começa a fazer a segunda peça, que é as razões, né? Na OAB, a gente não se dá o luxo de pular folha, porque não tem espaço, né? A gente mete um tração lá e já começa as razões. Né? As meninas aí, aproveitando que é a Semana da Mulher, podem fazer desenhinho, florzinha, né? Igual aquele caderno para dividir, né? Os homens aí, na sua praticidade peculiar, né? Mete um risco aí, e se duvidar, não tem nem régua, né? Um risco tudo torto, né? Mas beleza, é o que dá, né? É o que dá, é o que tem para hoje, e toca o pau aí, né? Bom, pessoal, quando a gente faz a peça, a gente não coloca o nome, né? A gente não coloca o nome, né? E na OAB também não. Mas, para a gente se localizar aí, eu vou colocar, ó, essa aqui é a peça da interposição, né? Vocês não vão escrever isso lá, né? Mas essa aqui é a peça da interposição, né? Peça da interposição. E depois do traço, né, a gente tem a peça das razões, né? Razões recursais. Vocês não vão escrever isso lá, é só para a gente se localizar aqui. Né? E a gente precisa, então, fazer as razões. A gente precisa fazer as razões. Vamos começar as nossas razões?
As razões começam assim, ó. Processo número tracinho. E aí a gente coloca a origem, né? Egrégia, primeira Câmara Criminal, né? Primeira Câmara Criminal. Se quiser, a gente pode colocar assim, ó, as partes. Embargante. Embargante. Quem que é o embargante? Ah, embargado. Quem que é o embargado? É a Justiça Pública. Justiça Pública. Pessoal, quem que é a Justiça Pública ou quem que representa a Justiça Pública? A gente também não coloca, mas a gente sabe que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Aí não precisa pôr, né? Mas a gente sabe que é o Ministério Público aí do Estado de São Paulo. Bom, pessoal, e aí a gente coloca o tribunal que a gente está mandando aqui esse recurso, né? Que é o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente manda para o tribunal. Normalmente em maiúsculo, negrito, aí centralizado. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí a gente vai colocar assim, ó. Colenda Câmara, ponto. Aí a gente vai colocar douta Procuradoria de Justiça, que é o Ministério Público em segundo grau, né? O Ministério Público em primeiro grau é o promotor, né? E o Ministério Público em segundo grau é a Procuradoria de Justiça, é o procurador. Então, douta Procuradoria de Justiça. E por fim, a gente coloca assim, ó, ínclitos julgadores, né, que vão ser os desembargadores que vão julgar o nosso caso, né, os desembargadores que vão julgar o nosso caso aí. Pessoal, esse aqui, ó, que está selecionado aí, é o endereçamento das razões. Olha o tamanho, né? Esse aqui é o endereçamento das razões aí, né? Bom, e aí a gente coloca o nome da nossa peça, né? A gente coloca o nome da nossa peça. Aí, vamos colocar aqui o nome da nossa peça. Qual que é o nome da nossa peça? Razões de embargos infringentes em favor da defesa de... esse é o nome da nossa peça aqui. Razões de embargos infringentes em favor da defesa de A, né? Esse é o nome da nossa peça. Bom, e agora a gente pode começar os embargos infringentes, né? E aí é interessante a gente falar um pouquinho, né, dos fatos, né? Dos fatos e da decisão e do venerando acórdão embargado. Esse é o primeiro tópico aqui dos nossos embargos infringentes. Vamos fazer? Vamos fazer? Olha só. Trata-se de decisão que, em primeiro grau, desclassificou a imputação de homicídio doloso para homicídio culposo. Porém, em recurso do MP, a egrégia primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a decisão para tipificá-lo como homicídio doloso e remeteu os autos para plenário do Tribunal do Júri, para plenário do primeiro Tribunal do Júri da comarca de São Paulo, capital.
Tal decisão foi tomada de forma não unânime, ou seja, por maioria de votos, sendo que o voto vencido é mais favorável à defesa, tendo em vista que manteve a decisão de primeiro grau e a desclassificação da imputação para homicídio culposo. E aí a gente coloca assim, é a síntese do necessário. É a síntese do necessário. Tipo assim, não precisa mais nada, né? É isso aí que a gente precisa saber. Olha só, gente, quando a gente faz uma peça na OAB, essa parte dos fatos aqui, ela é necessária. Tem que fazer, tem que fazer. Por quê? Porque é requisito essencial das peças. Se a gente não fizer, a gente vai perder tempo. Só que essa parte dos fatos, ela é integralmente baseada na própria questão. Então, a gente não precisa florear, a gente não precisa acrescentar nada, a gente precisa resumir o que está na questão, né? Para ter, mas sem grandes, né, trabalhos aí. E veja que, quanto menor a gente fizer, melhor. Quanto menor, melhor. Porque essa parte aqui precisa ter, mas é com base na própria questão, então o examinador não vai ficar lendo, né? Porque tem muita coisa para ler também, ele vai tocar meio a toque de caixa aí, ele vai ver se tem, e se tiver, ele pula, né? Fala, nem vou ler, porque o importante é ter, né? Não é o que está lá. Então é importante a gente fazer, mas quanto menor, melhor, porque o examinador não vai ler e a gente consegue, na verdade, economizar espaço da nossa própria prova da OAB para aquilo que de fato é importante, que é a fundamentação, que é o pedido, né? Então façam, mas façam de forma concisa aí, que é o que a gente fez aqui, né? De forma bastante concisa aí. E aí a gente vai para o segundo tópico, né, que a gente tem, que é do mérito recursal, né? Vamos falar agora do segundo tópico aí, que é do mérito recursal, né? Que é justamente a fundamentação do nosso pedido, né? A gente precisa fundamentar o nosso pedido aí. Bom, e o que é a fundamentação do nosso pedido? A fundamentação do nosso pedido é, já que nós estamos diante de um voto não unânime e o voto vencido é favorável, a gente quer, na verdade, priorizar, né, o voto vencido, a gente quer que o voto vencido seja, na verdade, o voto vencedor. Então, é isso que a gente tem que falar aqui. Mas antes, né, vamos escrever um pouquinho do cabimento dos embargos infringentes. Vamos lá, olha só. No presente caso, é cabível a oposição de embargos infringentes, tendo em vista que opostos contra decisão colegiada de tribunal não unânime, sendo certo que o voto vencido, sendo certo que o voto vencido é mais favorável à defesa DA, de modo a cumprir todos os requisitos legais de cabimento dos embargos infringentes presentes no artigo, se eu não me engano, é 609 do CPC, do CPP, né? Se eu não me engano, 609 do CPP. Vamos ver se é mesmo? Eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano, é o 609 aí do CPP. Vamos pegar aqui. Vou pegar, ver se é o 609 mesmo.
embargos em 609. Aqui, ó. Os recursos de apelação, embargos serão julgados por câmaras e tal. Quando não for unânime a decisão, aqui, beleza. Na verdade, é o 609, parágrafo único, né? Então, com base aí no 609, parágrafo único do CPP Inverbs. A gente vai citar aqui, então, né, o nosso artigo 609, parágrafo único. A gente pode tirar o caput, porque o que interessa para a gente é o parágrafo único. Aí, citamos, ó. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes de nulidade que poderão ser opostos no prazo de 10 dias a contar da publicação do acórdão, na forma de 613. Se desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria da divergência. Né? Então, ó, matéria restrita ao voto vencido, né? Restrita à matéria da divergência. Essa é a base do nosso artigo aqui. Né? Então, falando que é cabível os embargos infringentes com base aí no 609, parágrafo único, né? E citamos o dispositivo legal. Né? Bom, agora a gente tem que entrar no mérito da causa. E para a gente entrar no mérito da causa, a gente precisa dar uma olhadinha aqui no caso concreto. Né? Olha só, dois adolescentes que estavam na proximidade começaram a importuná-lo, proferindo palavras ofensivas e desrespeitosas. Pegando no porta-luvas do carro seu revólver, devidamente registrado, com a concessão de porte, inclusive, deu um tiro para cima, com intenção de assustar. Mas o projeto bateu no poste, ricocheteou e veio atingir os menores, matando. Né? E aí a pessoa foi pronunciada por homicídio doloso. Né? E o voto vencido entendeu que não houve homicídio doloso, mas homicídio culposo. Né? Então vamos narrar fazer essa argumentação aí. Olha só. Jamais teve qualquer intenção de lesar ou mesmo matar o adolescente. Tanto assim que restou devidamente provado nos autos que, apesar de ter atirado, o fez para cima, de modo a excluir qualquer dolo ou, especificamente, animus necandi. Por uma fatalidade que nunca quis e nem agiu para tanto, por puro azar do destino, as partes envolvidas, a bala ricocheteou, é assim? E ricocheteou, né? E veio por circunstâncias jamais queridas por atingir o adolescente. A exclusão evidente do animus necandi enseja a desclassificação da imputação para tão somente homicídio culposo. Como assim entendeu brilhantemente o nobre magistrado de primeiro grau, sendo este integralmente ratificado pelo nobre magistrado de segundo grau,
ao proferir tão brilhante voto que, por ora, estou vencido. Pessoal, a gente falou, né, que por uma fatalidade é que se deu homicídio. Então, foi de forma culposa aí, né? Fundamentamos aí que de forma culposa. Olha só. Ocorre que o voto vencido é o que, de fato, faz justiça no presente caso, considerando, pois, tal justiça é de rigor a perpetuação do voto vencido, para fins de manter a decisão de primeiro grau e a desclassificação da imputação para homicídio culposo. Fundamentamos aí, né? Fundamentamos de rigor a manutenção do voto vencido para manter a decisão e a desclassificação para homicídio culposo. A gente pode colocar assim, o que desde logo se requer. Pessoal, fizemos a nossa fundamentação de mérito. Fizemos aí a nossa fundamentação de mérito. E a gente pode fazer o tópico 3, que é dos pedidos finais. Dos pedidos finais. Vamos fazer tópico 3 dos pedidos finais? Olha só. Diante de todo o exposto, é o presente recurso de embargos infringentes ou de nulidade, o nome completo é esse, né? Embargos infringentes ou de nulidade, para fim requerendo, seja ele conhecido e provido, a gente precisa requerer que ele seja conhecido e provido. Gente, isso aqui é termo, né, técnico aí dos pedidos finais de recurso. A gente requer que ele seja conhecido e provido para conhecido e provido nos... O que a gente colocou aqui em cima, vamos fazer igual. Vou pegar aqui a parte de cima. Provido, a gente colocou direto nos termos do voto vencido. Né? Provido. Nos termos do voto vencido para manter a decisão de primeiro grau que desclassificou a ação para tão somente homicídio culposo como medida de justiça. É isso aí. Então, a gente requer que seja conhecido e provido nos termos do voto vencido, né? Nos termos do voto vencido, isso é importante, para manter a decisão de primeiro grau que desclassificou a imputação para tão somente homicídio culposo, como medida de justiça. Aí a gente vem e finaliza. Termos em que pede e espera deferimento. São Paulo, capital, data, advogado, OAB, número tal aí. E essa parte aqui a gente costuma centralizar. Um detalhe importante, olha só, gente, quando se trata de razões recursais, muito advogado não coloca essa parte aqui de termos em que pede e espera deferimento, né?
Então, isso aqui fica meio a critério de vocês. Saibam que tem muito advogado que não coloca. Pode colocar, não está proibido. Mas uma questão de praxe, né? Muito advogado não coloca esses termos em que pede espera deferimento, né? E aí fica a critério de vocês. Eu não costumo colocar, né? Eu coloco na interposição. Então, nesse daqui, ó, na interposição, eu coloco, né? Então, vou colocar verdinho aqui porque a gente usa, né? Então, na interposição recursos, a gente coloca termos em que pede espera deferimento. Agora, nas razões de recurso, a gente não costuma usar, né? Então, vou deixar em amarelinho aqui, porque não costumo usar. Ou vou deixar até em vermelho, porque eu não uso, né? Eu não uso. Mas vocês fiquem à vontade aí, não é? Não está proibido, e o que não está proibido, né, pode ser usado aí, né? Agora, o que é importante? Eu vou colocar em verde aí. A gente ter em mente essa terminologia que a gente usou. Olha só, aqui nas razões, desculpa, aqui na interposição, a gente usa esses termos aqui, ó. A gente requer que seja recebido e processado. A gente requer que seja intimado a parte contrária para apresentar contra. E a gente requer que o recurso seja provido. Né, que o recurso seja provido. Precisa usar essa terminologia? Sim, na interposição a gente tem que usar essa terminologia. E nas razões, aqui ao final, nas razões, a gente usa essa terminologia aqui em recurso. A gente vai requerer que ele seja conhecido e provido. Né? Isso é para todos os recursos, tá? Não é só para embargos infringentes, aqui é para todos. Conhecido e provido. No caso dos embargos infringentes, a gente quer que ele seja provido nos termos do voto vencido aí. E esse aqui é nossos embargos infringentes. Gente, é uma peça relativamente fácil de fazer. Por quê? Porque a fundamentação é com base no voto vencido. Você não precisa, e você nem pode ir além dele. Você não precisa florear, você não precisa pesquisar nada. A fundamentação é nos termos do voto vencido. Então, quando cai embargos infringentes, e a dica para a gente identificar a peça é a existência do voto vencido, é a descrição do voto vencido, fica fácil a gente fazer, porque os embargos infringentes é com base no próprio voto vencido, né? Então, não tem grandes discussões, não tem grandes floreios aí. É uma peça bastante fácil de fazer. Mas, né, a gente sabe aí, se é uma peça muito fácil, a OAB não costuma cobrar muito, não. Né? É uma peça bem rara de cair na OAB. Por isso que eu peguei uma questão de OAB, mas veja que já é uma questão bastante antiga, né? Ela é da época, ó, que os exames de ordem eram por estado, né? Teve uma época aí que os exames de ordem eram por estado. Hoje é unificado, né, para o Brasil inteiro, né? Já está no quase 40 aí unificados, né? Então, esse aqui é da época ainda que o exame era individualizado ainda, que era estado por estado. Então, é uma peça, né, uma questão que caiu há bastante tempo já, e é uma peça bastante rara, né, não é uma peça que costuma cair, não. Né, porque é bem fácil de fazer, né, não tem muito segredo mesmo, não. E essa aqui é a peça. Eu estou salvando aqui, né, para poder mandar para vocês, aí vocês, se puderem aí, né, dar uma mexidinha, dar uma complementada, dar uma organizada, para poder entregar para a professora Letícia, né, se vocês puderem aí dar uma melhoradinha aí, para poder entregar para a professora Letícia. Mas é uma peça bem tranquila, né, e bem rara de cair na OAB também, né, se é tranquila, é rara. E eu vou mandar aqui, acho que a Fernanda entrou, né? Vou mandar para ela, mas se alguém mais quiser, puder me mandar um oi aí no WhatsApp, eu mando para todo mundo. Né? Pessoal, vou tirar o compartilhamento de tela aqui para eu poder abrir o WhatsApp e mandar para vocês. Vou encerrar também a gravação, né? Agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, desejando boa sexta, bom sábado, né? Bom sábado, bom final de semana. Mas a gente continua aqui à disposição, né, se tiverem dúvidas, comentários, sugestões, né, convites para o almoço, qualquer coisa está à disposição aí. Obrigadão, gente. E aí, pessoal? Tranquilo?